Olá, estamos começando mais um programa Mulher Madura, que hoje traz uma história de vida muito emocionante. E desde o início do nosso programa, queremos lembrar que você pode participar. Você também pode sugerir novos temas, novas abordagens, pessoas para serem entrevistadas aqui. Anote o número do nosso WhatsApp, é o 41995542404, 995542404, e o nosso e-mail é o contato@mulhermadura.com.br. Agora imagine a seguinte situação: a pessoa vai fazer uma cirurgia simples de vesícula, imaginando que tudo vai correr bem, que em poucos dias estará nova para o mundo, e de repente acontece um acidente. E ela sai dessa cirurgia sem o movimento das pernas e sem ouvir. O que você faria nesta situação? Esta é a história que nós vamos contar no Mulher Madura de hoje, que recebe a Romida Alpiaz, que foi a paciente desta cirurgia, e o médico anestesista Marcelo Capraro, que foi o anestesista desta cirurgia. A gente volta em um instante contando tudo dessa história para você. Este é o programa Mulher Madura, que hoje está recebendo o médico anestesiologista Marcelo Capraro e a Romida Alpiaz, ela que foi paciente de uma cirurgia há 2 anos e meio, e desta cirurgia aconteceu um acidente e ela saiu sem os movimentos das pernas e sem ouvir. E a partir daí, tudo aquilo que poderia ser um grande problema fez nascer uma amizade muito bonita entre o médico anestesista da cirurgia e a paciente desta cirurgia. E hoje nós vamos contar aqui no Mulher Madura um pouco da história desta amizade. Romi, eu quero começar contando um pouco da sua história de vida, para a gente se ambientar um pouquinho. Conta pra gente como é que foi a sua infância, como é que você cresceu lá no interior de Santa Catarina. Fazer um resumo de tudo. Isso. Assim, eu cresci no interior, moro no interior até hoje. Tive uma infância bem diferente da infância que todos têm hoje. E assim, cresci assim, na roça, vivendo na lavoura, pai e mãe trabalhando lá, estudei lá, me criei lá, vivo hoje lá ainda. E a vida foi passando e casei, tive filhos, fiz muita cirurgia antes da cirurgia. E assim, no dia da cirurgia foi assim, eu fui com aquela impressão assim de igual, uma cirurgia simples, que eu já tinha ouvido falar de muitas, que tinha dado assim 100%. Entrei no centro cirúrgico, normal, tipo, não tinha, eu lá podia saber o que vinha pela frente. Aí assim, quando eu acordei da cirurgia, eu me vi sem movimento, eu me vi surda. Aí assim, a impressão que eu tive foi que o mundo, perdi chão, perdi tudo. Mas daí eu pensei, ao mesmo tempo que pensei assim, não, se eu perdi tudo, eu tenho como recuperar de novo. Foi isso que me move até hoje, aquela vontade de continuar, de não parar, mesmo sabendo que eu tinha perdido, que o mundo saía, me escapava como uma areia na mão que eu não tinha como segurar. Aí eu me vi assim, surda. Como é que eu vou viver agora surda? Como é que eu vou entender alguém falar? Como é que eu vou viver dali adiante? E daí assim, um dom divino, acho que eu consigo me virar lendo o lábio. E assim, eu me viro assim, eu acho bem, dou algumas mancadas às vezes, mas faz parte. Vamos ouvir um pouquinho então a história de vida do Marcelo até chegar nesse dia também. Marcelo, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua infância e como é que você cresceu até chegar naquele fatídico dia. Sem dúvida. Adriane, muito obrigado por essa oportunidade.
precisa ter muita coragem, né, para estar aqui e contar essa história, que muitas pessoas, acredito que no meu lugar também teriam mais vontade de esconder tudo isso. Eu vim de uma família simples também, mas da capital, de Curitiba, e família batalhadora, de gente que trabalha muito para sustentar os filhos. Durante a minha infância para a adolescência, as coisas foram melhorando financeiramente, eu fui tendo melhores condições, e desde cedo sempre quis fazer a faculdade de medicina, e consegui já no primeiro vestibular passar na faculdade e conquistar a faculdade de medicina. Por que você escolheu a anestesia? Dificilmente alguém entra na faculdade pensando em fazer anestesia. E eu, para ser bem sincero, também não tinha essa opção como escolha desde o início. Pensei até o último ano em fazer cirurgia plástica, mas eu não gostava de cirurgia geral, que é isso. Então eu resolvi olhar outras opções e me encantei com a anestesia. E eu acho que fiz uma boa escolha. Gosto muito do que faço, acho que faço bem feito, e temos uma história diferente aqui para contar. Sem dúvida, dentro de 34 mil anestesias que eu já fiz na vida, que é uma estimativa, era possível que acontecesse uma situação como essa, e eu acho que a gente está sabendo lidar bem com essa questão. Uma coisa que sempre me chama a atenção é que normalmente o médico anestesista não é muito próximo do paciente, porque ele só conhece o paciente no dia da cirurgia ou um dia antes. E você consegue desenvolver um relacionamento diferente com os seus pacientes. A prova está aqui, não é? Eu gosto. Eu faço o que nós chamamos de visita pré-anestésica, onde a gente conversa com o paciente antes da cirurgia, pega todas as informações a respeito da saúde, do histórico de vida, tudo que ele já operou, os probleminhas de saúde, que medicações que toma. Enfim, é de praxe o anestesista fazer isso, mas eu faço de uma forma bem carinhosa, de um jeito que aproxima realmente o paciente, de uma forma que a gente passa a ter um vínculo maior. E como eu trabalho em cidades pequenas, são situações que muitas vezes você encontra esses pacientes nos dias seguintes, no supermercado, nos estacionamentos, na igreja. Então, há um vínculo maior quando tem esse tipo de... Você tem pacientes que preferem ser atendidos por você. Quando vão fazer uma cirurgia, já pedem. Isso, eu acho que é importante, até como uma informação nesse programa, que assim como o paciente escolhe o cirurgião com quem ele quer fazer a cirurgia, ele tem o direito de escolher o seu anestesista, desde que faça parte do grupo que trabalha naquele determinado hospital ou clínica. Dentro daqueles que trabalham lá dentro, ele pode escolher o seu anestesista. E esse tipo de vínculo que eu crio pelas visitas pré-anestésicas e a visita que eu faço no pós-operatório, nos quartos, todo esse contato, sem dúvida que fazem que essas pessoas me procurem depois. Eu quero aquele anestesista que operou minha mãe, que anestesiou minha mãe, que anestesiou meu filho, e isso gera realmente um vínculo bastante grande com os possíveis pacientes. A Romy contou que no dia em que ela percebeu que tinha dado problema a cirurgia, o mundo escapou pelas mãos. O seu mundo também caiu? Caiu. A gente nunca espera que isso vai acontecer, embora saiba de todos os riscos que tem um procedimento cirúrgico, mas nunca espera que aconteça contigo. É como atravessar a rua. Você sabe que tem um risco para atravessar e por isso você olha para todos os lados, vê se não vem ninguém, mas está sujeito a vir uma bicicleta no escuro e você ser atropelado por uma bicicleta. Da mesma forma, é o nosso procedimento. Apesar das visitas pré-anestésicas, de todas as avaliações, de todo o carinho, todo o cuidado, nós estamos sujeitos a pequenos acidentes. E para isso, quando eu tive a informação que ela não estava bem, e num primeiro momento ela não estava nada bem, com risco de morte, sem dúvida que o meu mundinho ficou bem sofrido, tremia as pernas, coração apertado. Coraçãozinho. Eu sou uma pessoa que tem muito sentimento, eu me coloco na posição do paciente e dos familiares que estão com ele, e isso faz a gente sofrer mais. Algumas pessoas dizem assim, o médico tem que ser frio. Eu não concordo. Eu acho que o médico tem que ter sentimento, sentir a dor junto com o paciente, porque senão ele não dá bola para aquilo que a pessoa diz, eu estou com dor, depois faz o remédio. Não, faz já. Para que vai esperar as 10 horas que está marcado
na prescrição, você está com dor às 9. Então faz já o remedinho das 9 horas que já vai aliviando a dor do paciente. Então, colocado dessa forma, eu sofri bastante. Mas, assim como a Romy, nós temos muita fé. E somos teimosos. Nós temos assim uma persistência. E desde então eu decidi, a partir de hoje eu vou cuidar dessa mulher daqui para sempre. E percebi que ela sentiu isso quando eu estava na beira dos pés dela na cama do quarto que ela estava internada. Romy, como é que foi a decisão de procurar o Marcelo, de encontrar o Marcelo? Daí assim, da cirurgia, eu já contei, ele contou a parte da cirurgia. Daí assim, eu fiquei, até voltar para casa, 37 dias internada, 3 hospitais até chegar em casa. Daí assim, como eu tinha em mãos o prontuário médico, tinha lá nome de médico, nome de anestesista, tinha um laudo, um histórico completo de tudo que tinha se passado aqueles dias. Aí tinha lá o nome do anestesista. Aí eu fui no Face, procurei. Facebook. Aí assim, achei. Não demorou muito, achei. Mandei um convite. Não deu meia hora, eu acho. Foi. Não é verdade? Aí assim, pensei, poxa, então ele lembrava de mim. Aí assim, comecei a conversar. Não, ele ou eu, não sei quem começou primeiro. Daí assim, a conversa foi rolando, foi indo. Eu sabia bem que ele não tinha todo o tempo do mundo como eu tinha. Que ele tinha horário para cumprir, ele tinha tudo, uma agenda, horário, tudo. E assim, quando eu podia, eu conversava com ele. E a resposta sempre era positiva. Aí assim, eu sentia assim nele uma pessoa assim, se ele não quisesse falar comigo, ele nem teria aceito a minha amizade. É verdade. Aí assim, foi ali que eu pensei assim, não, ele é uma pessoa do bem, vai ser assim, vou seguir adiante, que a coisa vai dar certo, como está dando até hoje. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Na volta, você vai contar pra gente as pessoas que falavam para vocês ficarem longe um do outro. Mas isso você conta pra gente daqui a pouquinho, que a gente faz agora um pequeno intervalo. Até já. Conheça o Camboa Hotel Paranaguá. Apartamentos com TV a cabo, área split, minibar, cofre e todo o conforto que você merece. Nossa área de lazer dispõe de piscinas externas com tubo-água e interna aquecida, saunas, clubinho das crianças e futebol suíço. Sala de reuniões para eventos até 400 pessoas. Espaço na piscina para casamentos e eventos empresariais. Camboa Hotel Paranaguá. Reservas 41 3420 5200. Estamos de volta com o programa Mulher Madura, hoje contando a história de Romy Dalpiaz e Marcelo Capraro, ele médico anestesista, ela paciente de uma cirurgia que terminou com um problema que está sendo solucionado, está sendo resolvido, mas que fez surgir essa bonita amizade entre os dois. Romy, muitas pessoas diziam para você não procurar o Marcelo? Não, as pessoas me diziam assim, pelo fato de ter ocorrido, vamos dizer, um acidente, entre aspas, um erro, vamos dizer assim, que todo mundo me dizia que foi um erro. Errar é humano? É, todo mundo era, mas ninguém aceita o erro, e muito menos aquele que errou contra a pessoa, tipo ele contra mim, sabe? Daí as pessoas me dizem, não, tu tens que cobrar alguma coisa dele porque ele te prejudicou, porque ele te tirou a boa parte do que tu tinha, tu tens que cobrar, ou tens que exigir alguma coisa, tu não pode ficar assim. Aí eu simplesmente pensei assim, não, eu não vou querer nada. Se eu vi a resposta dele positiva, era sinal que dali em diante ele ia fazer o quê? Ia me ajudar. Marcelo, e aí você tomou a decisão de ir visitar a Romy na casa dela? Sim, eu fiquei, como ela falou, né, ela ficou 37 dias internada em outros hospitais. E eu moro em outra cidade diferente da onde ela foi atendida. Então, quando eu recebi o convite pelo Facebook, nós começamos as conversas
E eu falei, olha, eu não consigo ficar tranquilo com essa situação e eu quero te visitar. E agendamos uma data que era possível e fui até a casa dela e estava lá toda a família reunida, querendo entender tudo o que estava acontecendo e o que poderia acontecer a partir de então. Chegamos a criar uma espécie de sigla, que era um VDTC, que era vai dar tudo certo, né? E isso passou a ser realmente o mantra de vocês. Isso, das nossas conversas. É sempre uma coisa muito positiva, sempre demonstrando que havia solução. E eu fiquei muito mais seguro, muito mais tranquilo quando eu percebi que ela já tinha controle dos esfíncteres. Eu pensei, a partir de agora, essa mulher vai melhorar. É uma questão de tempo. Qualidade de vida e realmente o organismo está se recuperando. Até porque provavelmente foi uma lesão pequena causada. Sim. Então a gente sentia que havia possibilidade de recuperação e dependia muito da disposição dela, da vontade. E aí você tomou a dianteira desse encaminhamento do tratamento dela. Isso. Até ela nem sabe de certas coisas. No dia que eu fui na casa dela, eu levei uma cadeira de rodas dobradinha e um par de muletas. Cheguei lá, ela já tinha tudo isso. Já estava organizada, a família já tinha providenciado isso. E até as dela eram melhores das que eu tinha levado. Eu deixei lá no porta-malas, nem mexi. Mas eu via que existiam algumas necessidades, então principalmente de apoio com relação aos médicos que precisariam dar sequência no tratamento, psicólogo, a parte de fisioterapia, equipamentos, material, tudo nesse sentido eu comecei a ir atrás. Por ser aqui de Curitiba, né, eu sou um curitibano, eu conheço muita gente e tenho muitos contatos, principalmente com o Hospital de Reabilitação aqui de Curitiba. E eles foram muito parceiros e abriram as portas para a Home, que existe toda uma burocracia difícil no país, embora o sistema seja único de saúde para o Brasil inteiro. Para a pessoa vir de Santa Catarina para o Paraná, exige uma série de papeladas e a gente conseguiu dar um passo adiante nesse sentido e ela veio para Curitiba para fazer um tratamento intensivo. E eu acho que a partir daí existe o antes e o depois dessa vinda para Curitiba. Ela deu um salto de qualidade. Ela chegou numa cadeira de rodas. Durante alguns dias, quando eu vi, ela estava de andador. E no último dia que ela teve alta, ela estava com uma muleta que a gente chama de 4 pinos. E desde então ela já foi 2 vezes para o Sara Kubitschek em Brasília e veio 2 vezes para Curitiba também. Isso. Ainda, posteriormente, toda uma equipe, porque eu não conseguia tudo sozinho, né? Claro. Teve mais gente sempre me ajudando, que se emocionam com a história, que todos percebem que vale a pena investir no ser humano, investir na Home, que tem um coração e é um ser humano muito especial. E conseguimos mais 2 idas ao Sara Kubitschek, que é um hospital de ponta em reabilitação no país, lá em Brasília, e temos agendado, inclusive, outras idas todo ano, várias vezes ao ano, ela tem que ir lá para ver como está a evolução dela. E tudo isso tem trazido, obviamente, um retorno, né? Você diria hoje que ela já recuperou 80%, 90% dos Sim, movimentos? A questão é que a partir de agora, cada 1% ele é mais difícil. Então, realmente ela deu um salto de movimentos, de qualidade de vida na vinda dela para Curitiba, mas a cada grau agora é um pouquinho mais difícil. Então é um processo um pouquinho mais lento na recuperação. Mas ela não mexia o dedão do pé no primeiro dia pós-operatório e hoje ela anda sem a ajuda de muletas por um trajeto. É lógico que a gente dá a muleta para ela porque ela cansa as pernas, né? Até para não correr nenhum risco. Mas veja que foi uma recuperação, sem dúvida alguma, muito da disposição dela, desse pensamento positivo, dessa coisa de superação, muito da fé também, sabe? Eu vejo assim que isso contou muito de ela ter realmente acreditar em Deus, em uma força superior que caminha, faz ela vencer o dia a dia essa etapa dessa evolução, dessa conquista dela. Home, conta um pouco pra gente sobre as amizades. Hoje a amizade com o Marcelo é uma amizade inabalável e muitas novas amizades que vieram depois disso. Sim, muitos. A partir da amizade dele,
Daí ele foi me apresentando, pessoa que começou a tipo se formar uma corrente, um elo. Um ajudava o outro, um dava uma ajudinha aqui, outra ajudinha ali, a coisa foi assim, sabe? Como eu disse, foi que uma corrente, foi se criando uma amizade aonde está hoje, que tem assim de amizade. Agradeço isso também. Interrompendo, né? A gente colocava junto a ela pessoas que tiveram problemas parecidos. Eu consegui, tem muita gente que a gente ficaria horas aqui para falar só de agradecimentos. O Fagner Zadra, por exemplo, né? O ator de Curitiba, o Fagner Zadra, que ficou paraplégico com um acidente também. Sem dúvida, Fernando Stedley teve uma situação parecida com a dela. E assim, e tivemos uma psicóloga que fazia atendimento online, via WhatsApp, à meia-noite, às 3 da manhã, sem cobrar nada. Isso a gente via assim, que as pessoas realmente acreditavam nessa história, acreditavam na evolução dela e doavam o seu tempo para que ela evoluísse e se sentisse cada vez melhor. Romy, você compara muito as amizades de antes da cirurgia e as novas amizades. Como é que é essa diferença? Assim, uma comparação das velhas e das novas. Assim, ó, não que eu tenha desprezado as amizades que eu tinha antes da cirurgia, mas assim, ficou assim, da minha parte, um pouquinho a desejar. Entendo. Porque eu sempre fui muito amiga, sempre fui amiga, vamos dizer, de verdade, nunca fui aquela amiga tipo que uma hora é e uma hora não é. Eu estava ali para a hora boa e para a hora ruim. E assim, quando eu precisei de uma hora, que eu estava numa hora ruim, ninguém estava lá. Estavam, mas ao mesmo tempo, não sei se da parte delas, elas não sabiam como me ajudar, ou realmente começaram a viver sem mim, aprenderam a viver sem mim. Isso assim, em certo ponto assim, doeu. E as novas? As novas, tudo de bom. Assim como ela falou, assim, ó, a partir de tudo, como tudo aconteceu, eu conheci pessoas com problemas piores, ou talvez no Sara, como eu tive no Sara, via o outro lado da vida. E assim, como ele falou, eu depois daquilo conheci as pessoas que eu conhecia, eram que tinham também problemas, que sabiam como me ajudar. Sabe? Exemplos. Mudam os valores, né? Passa a ser dar valor para outras coisas na vida, quando você vê os diversos problemas que tem por aí na vida. A amizade também ganhou um novo significado para você, Marcelo? Ah, sem dúvida, né? Tudo na vida mudou desde então. Eu acho que nós temos assim um antes e o depois dessa cirurgia. Na verdade, o que mais aprendi foi o que ela me passou, que chama-se o perdão. Eu até achava que eu era bom em perdoar as pessoas, mas eu vi que eu era muito pequenininho com relação a isso, e toda essa situação fez eu evoluir muito também como ser humano, em perdoar as pessoas, em ver que todos estão sujeitos a cometer certas coisas que nos prejudicam, que nos fazem mal, e que você às vezes tem que entender por que essa pessoa fez isso, né? Tentar ver os motivos que chegaram nessa situação. E as nossas amizades, as minhas amizades, que acabaram sendo amigas dela também, todos cresceram com isso. Acredita que houve uma troca de experiência de vida, onde ela passava o que estava vivendo, e esses meus amigos são muito gratos. Bom, e tudo isso está sendo contado em um livro, que logo vai estar pronto. O livro, acho que foi também uma alavanca para a gente continuar essa recuperação, né? Quando eu cheguei para ela, quando ela internou no Hospital de Curitiba de Reabilitação, eu falei para ela, anote tudo o que você fizer hoje. Hoje eu fiz esteira, hoje eu subi uma rampa, hoje eu não sei o quê, hoje eu estou me sentindo mal, hoje eu estou depressiva. Faça um diário de todos esses dias. E dei um caderno e uma caneta. Isso aí pode virar um dia um livro. E nós vamos ajudar outras pessoas a superar, a vencer esses problemas. E você vai ser esse exemplo para todas essas pessoas. E essa ideia ficou como uma pulguinha atrás da orelha. E
ela se encantou, os olhos dela brilhavam com isso, assim. Ela dizia, mas eu não sei se eu sei escrever. Escreva aí, depois a gente dá um jeito. E eu também resolvi daí escrever o que eu sentia, do meu jeito, na minha experiência com aquilo que a gente estava vivendo. E graças a Deus isso está agora em fase final, nós estamos finalmente desse livro. A gente tem uma ideia de um último capítulo, que ainda não está pronto, mas o livro já está praticamente pronto e nós devemos ter o lançamento dele em breve. E chama-se Uma Amizade Improvável, onde realmente tinha tudo para existir, talvez um ódio de uma das partes aqui, e na verdade passou-se a ser uma amizade bem forte, talvez a maior de todas, e é uma amizade que eu acredito que seja para sempre. Bem, então quando for o lançamento do livro em Curitiba, vocês voltam aqui para contar mais um pouco dessa história para a gente, porque infelizmente o nosso tempo já está terminando, a gente não sente o tempo passar, né? Mas foi aqui meia hora de conversa muito rica, mas passou muito depressa. Quero agradecer muito a presença de vocês dois, desejar muito sucesso no seu tratamento, na sua profissão, no livro, nesta amizade bonita que seja sempre inabalável. Sim. E voltem sempre aqui ao Mulher Madura. Obrigada. Nós que agradecemos. E agradecemos A gente que também, obrigada, e agradecemos também a você que acompanhou aqui com a gente essa conversa emocionante. Agradecer muito ao Hotel Barigui Park, onde nós estamos gravando a nossa entrevista de hoje. E lembrar que você pode mandar as suas sugestões. Anote o número do nosso WhatsApp, é o 4199-554-2404. 99554-2404. O e-mail é o contato@mulhermadura.com.br. Muito obrigada a você, um grande abraço e até a próxima.